Olá, queridos! Tudo bem com vocês? Para você que está chegando agora, não se esqueça de se inscrever no canal, deixar o seu like e fazer o seu comentário. A sua participação é muito valiosa para mim e contribui muito na divulgação do meu canal. Desde já, muito obrigado! Bem, vamos à leitura do texto base da nossa meditação na Palavra de Deus. Evangelho de Lucas, capítulo 5, do verso 1 ao 9. Me acompanhe na leitura. Aconteceu que, ao apertá-lo a multidão para ouvir a palavra de Deus, estava ele junto ao lago de Genezaré e viu 2 barcos junto à praia do lago. Mas os pescadores, havendo desembarcado, lavavam as redes. Entrando em um dos barcos, que era o de Simão, pediu-lhe que o afastasse um pouco da praia e, assentando-se, ensinava do barco as multidões. Quando acabou de falar, disse a Simão: Faze-te ao largo e lançai as vossas redes para pescar. Respondeu-lhe Simão: Mestre, havendo trabalhado toda a noite, nada apanhamos, mas sob a tua palavra lançarei as redes. Isto fazendo, apanharam grande quantidade de peixes e rompiam-se-lhes as redes. Então fizeram sinais aos companheiros do outro barco para que fossem ajudá-los. E foram e encheram ambos os barcos a ponto de quase irem a pique. Vendo isto, Simão Pedro prostrou-se aos pés de Jesus, dizendo: Senhor, retira-te de mim, porque sou pecador. Pois à vista da pesca que fizeram, a admiração se apoderou dele e de todos os seus companheiros. Este tremendo milagre realizado por Jesus, relatado em Lucas, é a base desse breve estudo. Depois de trabalhar a noite inteira, Pedro e seus companheiros não conseguiram apanhar nenhum peixe. Enquanto lavavam as redes, Jesus entrou num dos barcos, o que era de Simão, e começou a ensinar as multidões. Quando acabou de falar, Jesus disse a Pedro que eles deveriam lançar as redes para pescar. A princípio, Pedro estranha aquela direção, mas numa atitude de fé e obediência, lança as redes e o grande milagre acontece. Deus nos olha de um modo que nós mesmos não percebemos. Meditando nesse texto, veremos o quanto somos especiais para Ele. Suas ações revelam seu amor e o desejo de nos levar mais além. Vejamos então como Jesus agiu nesse episódio que transformou a história daqueles simples pescadores que se tornaram tão especiais nas mãos do Senhor. Em primeiro lugar, vemos que Jesus usou o ponderável para fazer o imponderável, ou seja, usou o que existia para realizar o milagre. De certo modo, ele se meteu na profissão deles, no trabalho que realizavam. Usou as habilidades deles para fazer o milagre. Ele envolveu o velho com o novo. O rotineiro transformou-se numa grande surpresa. Aqueles homens eram pescadores experientes, acostumados com o mar, sabiam bem o que estavam fazendo. A noite de pescaria foi um fracasso, não pegaram peixe algum. Mas para eles, acontecer isso de vez em quando era normal. Em outras oportunidades, eles também não pegaram nada, mas no outro dia conseguiram uma boa pesca. Um dia ter uma boa pesca e no outro dia não ter uma pesca tão boa assim, fazia parte da rotina deles. Entretanto, agora, eles estão vendo Jesus invadir um território que eles estavam acostumados a dominar. A pesca era totalmente familiar, fazia parte da vida deles. E Jesus aproveita o fracasso de uma noite de trabalho para revelar o seu poder. Geralmente não damos muitas oportunidades a Deus nas áreas que nós estamos acostumados a mandar. Pedro, antes de obedecer e lançar as redes, deixou claro para Jesus que eles haviam lançado as redes durante toda a noite, que era o melhor período para pescar. Muitas vezes questionamos os comandos de Deus porque entendemos do que estamos fazendo. Todavia, por maior que seja o domínio que possamos ter sobre qualquer assunto, por mais familiar que possa ser, Jesus quer revelar a sua glória em tudo aquilo que faz parte da nossa vida.
Ele quer usar aquilo que você sabe fazer para realizar um tremendo milagre. Em segundo lugar, Jesus disse no verso 4 que eles deveriam ir mais para o fundo e então lançar as redes. Esse é um fator muito interessante. Geralmente gostamos de caminhar sobre o que é previsível por nos sentirmos mais protegidos. No entanto, Jesus os leva a arriscar. Ele quer que saiamos do previsível, por mais desafiador que possa ser. Quando corremos riscos, temos a oportunidade de amadurecer e aprender novas lições. Jesus disse que eles deveriam pescar entre 10 horas e meio-dia. Certamente, esse não era o melhor horário para a pescaria. Eles pescavam na madrugada, ou seja, a direção que o Senhor deu era fora do padrão. De um ponto de vista lógico, com base na experiência que aqueles pescadores tinham, aquela não era uma boa direção. Às vezes nos encontramos em situações semelhantes. Percebemos que há uma direção do Espírito, mas comparando com aquilo que conhecemos, ficamos na dúvida se aquele é o melhor caminho a seguir. Eu não quero incentivar você a fazer loucuras, mas olhando para a Bíblia e olhando para a minha própria experiência, eu compreendo que em muitas situações Deus irá propor alternativas que não fazem muito sentido para nós e que requisitará de nós um passo de fé. O medo de um novo fracasso certamente estará presente, mas se estivermos convictos de que ouvimos a voz de Deus, correremos o risco e veremos o milagre. Que o Senhor Jesus lhe dê o discernimento necessário e que as tuas escolhas estejam alinhadas com as direções de Deus. Em terceiro lugar, os versos 6 e 7 contam que a pesca foi tão grande que as redes se romperam e eles precisaram da ajuda de outro barco, porque ficaram tão cheios a ponto de irem a pique. Aprendemos aqui que a nossa capacidade é questionada diante do sobrenatural de Deus. O que Deus tem para fazer em nossas vidas vai além daquilo que podemos prever. Nossas redes e barcos tornam-se pequenos diante do poder de Deus. Na maioria das vezes, o nosso pensamento é muito pequeno se comparado ao que Deus planejou. Chegou o tempo de rever as nossas estruturas, a capacidade dos nossos barcos e redes, e nos preparar para as bênçãos sem medidas que extrapolam a capacidade humana. Planejamentos e metas são necessários, mas não podemos desconsiderar o sobrenatural de Deus, que nos leva a alcançar além do que pedimos e imaginamos. O quarto aspecto tem a ver com a revelação de Jesus. No verso 5, Pedro chama Jesus de mestre. Porém, no verso 8, depois do milagre, Pedro o chama de Senhor. Repare nisso. O mestre é aquele que ensina, mas o Senhor é o dono, é o que manda, que dirige, que governa. A princípio, Pedro está ali para aprender com o mestre, mas o milagre traz revelação do senhorio de Jesus. Pedro cresce na revelação. Ele diz para Jesus retirar-se porque era pecador. O seu coração foi quebrantado pelo Senhor. Para muitas pessoas, Jesus não passa de mais um mestre que ensina conceitos bonitos, que prega a paz, a bondade, o amor, a caridade. Todavia, ele é muito mais que um mestre. Jesus é Senhor, e os que são especiais em suas mãos compreendem isso e se curvam diante dele. Esse episódio mostra o quanto somos especiais nas mãos de Jesus. Como os nossos fracassos pessoais tornam-se em oportunidades para o Senhor fazer coisas lindas. Pescarias frustradas convertem-se em êxitos tremendos. Jesus pega uma pessoa simples, como Pedro, e faz dela uma pessoa especial. Ele transforma pescador de peixe em pescador de homens. Faz do derrotado um vitorioso. O fraco ele faz forte,
O covarde torna-se corajoso. O tímido vira ousado. A morte se transforma em vida. Portanto, lembre-se sempre disso. Nas mãos do Senhor, você é muito especial. Pense nisso. No amor de Jesus, Laerte Cardoso.